Hoje eu vou trazer um pouquinho da tarde da quarta-feira. Nós nos encontramos aqui sempre com um convidado para tratar de assuntos que envolvem o investidor de longo prazo. E hoje eu tenho aqui um convidado que já veio aqui uma vez. O pessoal sempre gosta, eu também. Amuri Pinho. Muito obrigado. Beleza, Amuri? O Amuri, para quem não conhece, é presidente da ABS, Associação Brasileira de Startups, que inclusive realizou um grande evento aí esse mês, né? Esse mês ou mês passado? Mês passado. É, no final do mês passado, Isso. Né? Conta um pouco do que faz a ABS, para quem ainda não conhece, e como é que foi um pouco desse evento, Amuri, por favor. Bom, a Associação Brasileira de Startups, ela é uma entidade sem fins lucrativos, ela representa mais de 6 mil startups no Brasil hoje, né, através do nosso trabalho de geração de impacto empreendedor. O que a gente faz é ajudar comunidades, empreendedores, startups em todas as regiões do Brasil, com eventos, ações, parcerias, projetos de desenvolvimento de comunidades. E o nosso objetivo é isso, é gerar impacto empreendedor para a gente ter um ecossistema mais maduro como um todo. Todas as startups ou empresas que trabalham com startups bebem da mesma fonte. E o nosso papel como associação é fazer com que isso tudo esteja bem desenvolvido para todo mundo poder colher bons frutos aí do nosso ecossistema. Uhum. O Case, no caso, o Case é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo. É a maior conferência do tema no Brasil e na América Latina. São 2 dias de evento que acontecem 29 e 30 de novembro, sempre nessa data. E esse ano, cara, a gente teve nos 2 dias, né, mais de 7.500 pessoas que participaram desse evento. São 5 mil pessoas, algumas se repetem nos 2 dias, com 5 palcos, 150 palestrantes, mais 70 marcas participaram, ou seja, é realmente um grande encontro, cara, de líderes de comunidade, de grandes empresas, de grandes marcas que vão para esse evento para falar o que aconteceu no ano, para mostrar as tendências e para discutir o tema startups. É muito legal e eu tenho orgulho aí de participar. É criado por nós na ABS e esse ano, assim, foi excepcional, cara. Teve uma super adesão e todo mundo saiu com uma sensação de que o Case chegou a um nível mundial de evento, realmente. Uhum. Eu trago aqui o Amuri Pinho, por ser aí líder aí da ABS. E eu vi uma estatística, Amuri, que 90% das empresas do SP500 estão perdendo mercado, estão perdendo market share e boa parte delas perdem mercados para as startups, né? A Gillette perdendo mercado para $1 Shave, acho que esse é um bom exemplo, né? Que mais aí? A gente tem as empresas de hotel perdendo mercado para o Airbnb, enfim. E assim as grandes mídias perdendo, né, espaço, receita publicitária para Google e Facebook. Tá certo que já não são mais consideradas startups, são inclusive empresas do SP500. Mas você tem perda de espaço publicitário para os influencers, que de certa forma... Perfeito. Então eu tenho um pouco essa teoria que a empresa que não toma cuidado, ela é tipo um boi e as startups estão ali como piranhas, sim, mordendo pedaços, né, das empresas. Você concorda com essa minha tese? Falei besteira? Não, de certa forma eu concordo, cara. O ciclo de inovação das grandes empresas ele está se encurtando. Então, uma empresa que criava uma tecnologia e durava 20, 30 anos explorando ela, hoje em dia esse ciclo passou para 5 anos. As startups elas são mais ágeis pelo método como elas são confeccionadas, criadas, pela visão, pelo mindset desses empreendedores por trás delas. Então elas conseguem justamente acompanhar esse grande boi e começar a ver oportunidades em estar ali participando, próximo, né, do que sobra. Só que pela metodologia, pelo investimento, pelo apetite e pela forma como elas operacionalizam isso, elas às vezes conseguem crescer e crescer muito. Então, grandes empresas que ficam no seu patamar ou na sua posição de eu tenho um grande mercado e eu sou dona dele, etc., estão perdendo espaço para esses caras. E não é mentira falar de que algumas já estão incomodando. Se você for ver quais eram as grandes empresas que estavam no top 10 ou no top 50 nos últimos 10 anos, você vê que hoje as empresas digitais estão pegando fatia desse mercado. Por quê? Porque o mercado mudou muito para o digital. O mercado virou a internet e algumas dessas empresas não conseguiram se adaptar a isso. É claro, você tem 1 milhão de, por exemplo, prédios, apartamentos e hotéis, se você é uma empresa como a Hilton, por exemplo, e vem o Airbnb com um modelo de negócio completamente diferente e fala que qualquer pessoa pode alugar sua própria casa. Como que você vai competir com esse pequenininho? Ele nem te incomoda no início, mas à medida que você vai crescendo, aí ele se torna um grande problema. E olha que coisa interessante. Você chega num ponto onde essas empresas que antigamente se vangloriavam de eu não tenho nenhum prédio, sou a maior rede
rede de hotel do mundo, agora estão construindo suas próprias casas para servir de host. Ou seja, o Airbnb, que nunca teve um edifício próprio, um hotel próprio, agora está construindo casas para hospedar os seus viajantes, né? Eles acabam entrando um pouquinho no mercado que antes era só dessa empresa offline. E aí é muito importante que uma barreira que existia no passado era a capital, ainda é um pouco no Brasil, mas lá fora deixou de ser uma barreira, né? Sim. Eu vi que a WeWork levantou acho que 4 bi no último round. Enfim, é sempre alguns bis aí, né? O Elon Musk aí essa semana levantou mais 500 milhões de dólares. A 30 bi de valuation. A 30 bi de valuation na empresa de foguetes deles, SpaceX. Enfim, isso é um sinal de que existe abundância de capital no mundo. Essas empresas em algum momento vão ter que girar a chave para serem empresas de verdade que geram caixa, né? Porque só tem 3 jeitos de você pagar suas contas. Existem 3 jeitos. Ou você vende e tem lucro, ou você bate na porta do investidor, ou você bate na porta do banco. A longo prazo, você tem que caminhar para ser uma empresa que ou vive de subsídio, que é a quarta opção também, né? Mas isso geralmente, o subsídio existe para uma estatal, geralmente. Essa é uma opção geralmente para as estatais, né? Uma empresa privada geralmente se vive muito de subsídio, uma hora a casa cai rapidamente, assim como cai para quem depende de empréstimo e assim como cai, demora um pouco, mas cai também para quem precisa de investidor. Ao longo do tempo, as empresas têm que dar lucro, né? Para parar em pé. Você acha que estamos num momento do ciclo em que os investidores eles não estão se preocupando tanto com a lucratividade das empresas? Eu acredito que sim. Eu não diria no Brasil, mas no mercado americano tem algumas diferenças assim, de ecossistemas, né? Eu tive a oportunidade de visitar a maioria deles e o que eu percebo é que nos Estados Unidos, como você falou, tem uma abundância muito grande de capital e a briga desses caras é por market share, por um recall de marca. E eles estão apostando no long run. Então, por exemplo, empresas como a Uber, por exemplo, que ficam operando ali sem gerar caixa, né, operando no negativo, operando em débito, tem como objetivo, nos próximos 10, 20, 30 anos, não ficar fazendo o maior serviço de transporte do mundo, mas sim fretar carros para self-driven cars, né, para carros autônomos e dominar o mercado de transporte com outras tecnologias, ou usar a base legada deles para colocar Uber Eats, né, utilizar melhor essa rede logística que eles estão criando. No Brasil, eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. O que a gente tem lá, o que a gente tem aqui, na verdade, são empresas um pouco mais preocupadas em justamente gerar esse capital, né, em serem empresas lucrativas. Agora, a abundância de capital que tem lá está começando a chegar aqui, né? A China, né, um grande comprador do mundo hoje, está fazendo investimentos substanciais no Brasil. Se você for ver, por exemplo, os últimos investimentos de empresas como 99, né, empresas como a própria iFood, você vê um capital externo muito forte chegando no Brasil. O que isso traz de consequência para a gente? Uma corrida por aquisição de usuários que nem a gente tem nos Estados Unidos. Então não vai ser difícil a gente ver no próximo ano, e a gente já viu esse ano, as empresas chegando no Brasil, a própria Rappi, por exemplo, realmente fazendo muito esforço em marketing e aquisição de usuário, deixando a lucratividade para os próximos 5, 6 anos. Não é tão assustador isso para a startup, elas sabem operar dentro desse modelo. Agora eu concordo com você, em algum momento essa conta tem que fechar. Como é que essa conta fecha para o primeiro investidor? Como é que essa conta fecha para quem botou lá 10, 15, 20, 30 milhões? Esse cara faz um IPO, ele se torna lucrativo nesse momento? Quando que isso se torna realmente uma empresa tradicional que consegue retornar para os seus investidores dividendos, lucratividade, etc. Isso tem que acontecer em algum momento. Muitos dos investidores que estão nos acompanhando aqui investem nas empresas brasileiras de capital aberto. Quais segmentos você acha que estão, vamos dizer assim, mais suscetíveis a serem, vamos dizer assim, disruptados e eventualmente a empresa, no limite, virar uma empresa como a Kodak, que não passou para a próxima tecnologia e acabou virando pó? Eu acredito que todos os segmentos vão passar por uma transformação completa nos próximos 15, 20 anos. E quando eu digo todos mesmo. Eu digo de hotelaria, de logística, de entretenimento, de comida, de indústria, absolutamente tudo. Quais são os segmentos que estão mais quentes hoje e que a gente entende que está passando por uma revolução e quem não se adaptar talvez realmente vire uma Kodak? Eu acredito que fintech, né, o segmento financeiro é um segmento muito forte, é o que puxa, na verdade, nos últimos 2 anos esse nosso ecossistema. Mas os bancos já estão se ligando nisso. Obviamente, você pega a maioria dos bancos brasileiros, o que as startups movimentaram não é nada comparado ao balanço desses caras, a movimentação deles.
Mas isso já se torna, de certa forma, uma ameaça ou uma preocupação, ou pelo menos levantar um pouco a orelha, porque já prova que eles já estão... A evidência disso é a criação de espaços de incubação, né, como a gente tem aqui com o Bradesco e Itaú, ou então no próprio Banco Inter, que fez lá em Belo Horizonte. Eu também vejo como próximos segmentos a serem transformados completamente a saúde, né, com as health techs, né, ou seja, o que hoje está na mão de grandes hospitais, grandes marcas de medicamentos, eu vejo isso transformando um pouco nas startups. Tecnologias como inteligência artificial, machine learning, computer vision, computação visual, isso vai mudar completamente algumas indústrias hoje que estão realmente sentadas em cima de um grande volume de dinheiro, uma grande base de clientes ligadas. Por exemplo, eu acho que os planos de saúde vão passar por uma transformação completa nos próximos 20 anos. Se você pensar que as pessoas vão colocar wearable device, né, vão ter relógios e sensores que vão estar medindo ela, que elas vão realmente ter um controle maior sobre sua própria saúde, você tira o protagonismo, né, desse plano e você começa a oferecer alternativas para ele, porque você sabe exatamente o que aquele paciente sente ou tem ou vive. E a cadeia toda, né? Porque assim, tem lá a empresa que faz exames médicos. Pô, a Apple está comprando empresa que faz exame que não evasivo, né? Perfeito, perfeito. Se você pensa, por exemplo, o setor de logística e transporte no Brasil, né? Hoje a gente é muito dependente de transportadoras e de correio. Aí você tem uma empresa, por exemplo, como a Log, que está transformando completamente essa dinâmica, né? Você pega pelo seu aplicativo, pede para um cara coletar uma coisa aqui e levar no endereço A ou B. Então você está realmente mudando a forma como a gente faz negócio e essas indústrias não conseguem, as grandes empresas têm dificuldade, não é que não conseguem, têm dificuldade em se adaptar tão rápido quanto as startups. Qual é a estratégia para elas? A estratégia é elas abrirem um programa de inovação, elas comprarem essas startups. Se eu sou um banco hoje, Thiago, e eu tenho capital que um banco tem, eu ia ter participação em grandes startups hoje. Eu não ia ficar só observando, não. Eu ia ter uma área minha de inovação aberta para poder investir e comprar nessas melhores startups. Eu tenho capital sobrando. Eu invisto em quê? Em tecnologia, eu invisto em P&D. As startups são parte desse programa. Quem não fizer isso, por exemplo, a indústria de óleo e gás, é uma que precisa de uma transformação completa, é uma que senta em cima de um bem como petróleo, mas que nos próximos 20 anos a gente sabe que a matriz energética vai passar para solar, vai passar para eólica. Por que não investir em startups desse segmento? Eu vou ficar sentado em cima do petróleo esperando o final day, o dia final chegar? Não pode, entendeu? Acho que no caso específico do petróleo tem uma questão brasileira que ainda é uma estatal. Sim. Se você está falando que os bancos não têm a velocidade que deveriam, imagina uma estatal que a cada 4 anos muda, isso sem falar das coisas que a gente já viu que aconteceram nos últimos 10, 15 anos aí, né, de petrolão, etc. E imagina, mesmo sem ter petrolão, vamos supor que seja gerido, pô, ainda é uma gestão que se os bancos são lentos, imagina uma estatal. Perfeito. Eu acho que vai ser sempre mais difícil para o governo, se a gente está falando de agilidade, né, vai ser sempre mais difícil para o governo ter essa agilidade, até porque os processos de decisão, os cargos, o ciclo é um ciclo diferente das grandes empresas. Vamos lá, um ciclo acompanha o ciclo de governo. Então, o meu objetivo enquanto uma estatal, segue o plano de 4 anos daquele mandato que está ali, daquele presidente. Para uma empresa que geralmente tem o seu presidente, o seu board e o seu plano de metas a atingir, você consegue ter uma visão maior de longo prazo e você consegue, sim, vamos nos próximos 4 anos alterar isso, nos próximos 10 atingir tal objetivo. Como o governo muda toda a política de investimento, toda a política de tecnologia, toda a política de inovação. E aí torna mais difícil ainda as estatais. Por isso que muita gente fala de uma diminuição do Estado na economia, porque é lento, é antigo, ou seja, por que não transformar isso também? Exatamente. As grandes inovações, se você for pegar quase tudo que a gente vê ao nosso redor, né? Provavelmente você está vendo a gente pelo site da Infomoney ou pelo YouTube. O YouTube foi criado pela iniciativa privada, né? A inovação no governo, ela é sempre mais lenta, mas tem que lembrar que também o governo já assim como você está falando para os bancos ser sócios de todas as startups, o governo, ele tem esse head, né? Sim. Ele tem 40% do faturamento aí, ou da receita, do bolo, não é da receita, mas do lucro do PIB do Brasil, né, cara? Sim, a participação dele acaba sendo na última linha, né? Depois de tudo que você criou, ele tem na primeira e na última. Na primeira e na última. Se você for fazer, por exemplo, uma comparação com a China, né? Eu estive lá 2 anos atrás, o governo, além, obviamente, de ter a questão dos impostos, etc., ele é sócio ativo nas principais empresas, né? Então, Alibaba, Didi, o governo tem participação e tem vetos que ele consegue fazer naquela empresa, né, naquele negócio. E a grande diferença... Mas você acha que você é a favor disso? Não, aqui no Brasil de jeito nenhum. Para a China, eu acho que foi maravilhoso para a China. Para o governo chinês, por conta para ele foi bom, para o governo, mas como instrumento de poder, né, do que, assim, você acha que foi uma decisão empresarial boa
Eu acho que foi uma decisão empresarial boa para o governo. Não talvez para o empreendedor. Não, estou falando para o cidadão, vai. Para o cidadão, é polêmico, mas eu diria que para a China foi bom. Eu sei que esse tema é muito polêmico, a gente falar de controle de Estado, mas na China isso atrasou eles durante muito tempo, mas hoje é isso que dá unidade e velocidade para os caras. Ou seja, acreditamos no capitalismo? Acreditamos no liberalismo? Eu particularmente acredito. Mas o governo chinês conseguiu manter um controle financeiro e econômico tão forte que hoje ele consegue ter mais velocidade, mais coesão nos rumos e objetivos de um país como a China. Eles têm metas, eles têm planejamento, eles têm avanços tecnológicos que nenhum outro país consegue, por justamente eles conseguirem canalizar a direção. Eu não sei se isso funcionaria em nenhum outro lugar, mas funcionou na China. Eu acho que para o cidadão, para o humano, isso não é bom. Mas para eles, o cidadão chinês hoje está mais feliz do que o cidadão brasileiro. O cidadão chinês saiu de 10 anos atrás de catador de arroz para hoje um cidadão rico. O chinês hoje está se tornando rico. Essa é a realidade. O país está rico, está crescendo mais do que qualquer outro país, está mais rápido que os Estados Unidos, com mais tecnologia e com um plano de governo mais alinhado. Você acha que está mais rápido que os Estados Unidos? O país ou você diz as empresas? As empresas e a economia. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi isso de perto e eu fiquei assustado com a velocidade como o país move, se desenvolve e com a tecnologia, com todas as tecnologias do futuro, cara. Tô falando de realidade aumentada, machine learning, sequenciamento de genoma, tudo que você puder imaginar. A China está mais avançada que os Estados Unidos. Está não mais avançada, está numa velocidade maior. A China está passando os Estados Unidos em praticamente todas as áreas hoje, menos a cultural. Mas tecnologicamente, economicamente, a China está mais rápida que os Estados Unidos. Eu tenho certeza disso, eu vi com meus próprios olhos. E eu passei 6 meses morando no Vale do Silício, acompanhando lá o ecossistema de startups, de inovação, e eu passei 1 mês na China e eu fiquei impressionado. É mais rápido, a indústria, a construção, o desenvolvimento de país, territorial, novas tecnologias, é realmente um absurdo. O povo está mais rico, o povo está empreendendo mais. É assustador. E, Amuri, tem várias empresas que são listadas e que você se relaciona e vê que os caras são rápidos como os chineses aí que você citou. Tem alguma que você fala, putz, essa empresa tem uma gestão rápida, eu não vou falar nem de valuation, tá? Para tirar da conta, mas eu apostaria nesses caras. Esses caras são um bom jockey a ser apostado? Brasil, Estados Unidos? Brasil. Eu gosto muito do Magazine Luiza. Eu tenho uma relação tecnológica com eles. Eu acho que eles se posicionam de uma forma certa, inovam da forma certa num setor que tem tanta competição, eles conseguem estar à frente do mercado deles. Então, eu sou um cara que sempre vou levar para o lado da tecnologia, né? Então, eu gosto de empresas que têm isso no seu DNA. Para mim, é um papel que eu gosto de acompanhar e sou comprado neles, né? Para mim, é uma excelente escolha, assim, pessoal. Mais alguma? Eu sou um cara que, como você sabe, no Brasil eu invisto em startups, né? Eu sou um cara que vai para um lado um pouco mais arriscado. E nos Estados Unidos eu acompanho algumas outras ações. Eu particularmente gosto de Apple, gosto de Amazon, por exemplo. Eu tenho uma certa queda pelo gênio indomável ali do Elon Musk, né? Então eu gosto de acompanhar os negócios dele. Não sou investidor de nenhuma das empresas dele, mas no Brasil eu sou um cara, inclusive, que estou tentando trazer mais a cultura para mim de ser um investidor também do mercado financeiro, do mercado tradicional, do mercado da bolsa. Hoje eu faço a grande maioria dos meus investimentos em startups. Já investi em mais de 20 delas. Então, se eu tenho que escolher algum lado aí nessa história, eu deveria talvez ter um equilíbrio maior nisso, mas hoje eu fico mais com as startups, eu vou para esse lado de um pouco mais risco e menos liquidez do que o mercado de ações. Então, eu vou falar aqui, eu voto aqui, que é o Banco Inter. Eu acho que ele é um banco que nasce com o DNA correto, né? Que assim, a gente vê que várias instituições financeiras vem de um modelo lá de trás que consolida a indústria e depois que você tem a distribuição controlada, né, 90% das agências pertencem a 5 bancos, o que você faz? Você aumenta tarifas e reduz o nível de atendimento para reduzir custo e com isso você tem um maior ROI do segmento bancário do mundo, né? Então eu acho que quando você nasce com o DNA pró-cliente, no século XXI, em que a velocidade é muito rápida, os clientes acessam Reclame Aqui, enfim, as redes sociais são muito fortes. Se você tem um modelo de negócio que é sempre espremer todo mundo que está ao seu redor, que foi o que funcionou durante muito tempo, eu acho que até foi bom para o passado, mas no futuro você vê as empresas que mais valem são aquelas que botam o cliente no epicentro, né? Essas que você citou, Apple, Amazon, Google, Facebook, são empresas que não fazem, vamos dizer assim, truques sujos, né? E
acabam tendo monopólio, mas é pela preferência do consumidor. O Google não chegou no Eduardo Cunha e falou, passa um projeto de lei aí para botar barreiras à concorrência, né? Não teve nada disso. Ele fez um produto tão bom que o consumidor vai lá e utiliza o produto. Eu acho que o Banco Inter ele tem um DNA correto, tem um management que tem se mostrado muito competente e tem apresentado taxas de crescimento muito grandes. Você compara o que falam deles nas redes sociais com o que falam dos outros bancos, é diametralmente oposto. Então, as pessoas, elas quando estão no inferno e veem a luz, eu acredito que as pessoas querem ir para a luz, e eu acho que o Banco Inter é um dos bancos, uma das fintechs, podemos dizer. Óbvio que já está num estágio mais avançado, já é uma empresa listada em bolsa, vale $1 bilhão aproximadamente na Bolsa de São Paulo, né? Não listaram lá fora, listaram no Brasil. Certamente talvez tivesse listado lá fora se fosse possível. Talvez tivesse um outro valuation também. Aliás, tem isso, né? Muitas empresas... Sim. Startups estão listando lá fora, né? A gente viu isso com a Stone, né, recentemente, com a Netshoes também, né? Teve uma empresa de educação lá do Nordeste também, né? Ser educação ou não? Eu não me lembro qual não. Posso estar falando besteira. Mas sim, existe esse movimento. Eu particularmente não sei o porquê que isso seria, você obviamente sabe me explicar isso melhor, mas por que essas empresas escolhem fazer essa abertura de capital lá? É pela volumetria? É porque tem um volume maior de... Me parece que é mais uma questão de valuation, assim, lá fora se paga mais do que aqui, até pela cultura, né? Lá o investidor ele aceita comprar uma empresa, vamos dizer assim, que não gera caixa, mas que tem pelo menos uma projeção de crescimento. E aqui no Brasil a conta é muito em cima feita do dividendo, do lucro, né? Então a gente não tem muito essa cultura de investir em empresas novas, né? Óbvio que tem o dark side disso, né? A bolha da internet foi visível nos Estados Unidos, muita gente perdeu muito dinheiro, justamente porque o pessoal saiu investido a rodo em empresas... Qualquer .com, né? Empresas tradicionais botavam .com no nome para abrir capital, né? E ganhavam 2, 3 vezes o valuation. Esse tipo de coisa aconteceu. Nos Estados Unidos, esse é o lado bom. O brasileiro era um pouco mais avesso a risco, né? Até talvez por isso tenhamos menos investidores na bolsa. E mesmo os que estão também são mais plain safe. O cara quer o dividendo, o cara quer uma empresa blue chip ali, o Itaú, o Bradesco, Ambev, né? Ele não quer comprar empresas novas. E também tem a questão do custo de manter uma empresa aberta, que no Brasil, infelizmente, ainda é um dos maiores custos do mundo, né? Em proporção à receita, o que você gasta com auditoria, o que você gasta com compliance, to comply, né? Eu digo assim, os custos de B3, de CVM são pesados, né? A CVM menos, mas enfim, tem um custo de manter uma empresa aberta que é mais leve lá fora. Se você for nos Estados Unidos, tem empresa, e eu não estou brincando não, tem cara que tem 2 barraquinhas de hot dog na Pensilvânia que tem uma empresa de capital aberto. Que isso. Né? Então, no Canadá tem esse mercado de entrada, que é muito, assim, a empresa fatura menos de $1 milhão por ano e já está abrindo capital. Lógico, não vai ter departamento de RI, vai ter bem menos, mas você já tem a oportunidade. Imagina se as startups tivéssemos esse mercado no Brasil, você pudesse ter uma empresa praticamente sem receita, você lança ela na bolsa. Ou que até a gente criasse, ou tivesse até um padrão, né, assim, não necessariamente sem receita, mas se você tivesse uma liquidez maior relacionada às suas ações, às startups, eu tenho certeza que elas teriam mais capital disponível para poder crescer, e eu acho que a gente teria maior independência e musculatura para poder ir mais rápido, né? Com certeza isso faz uma diferença absurda. Uma startup, por exemplo, faturando ali em torno de 1 milhão, 2 milhões por mês, né? Chegando a um faturamento de 12, 15 milhões, ela quando ela vai procurar dinheiro, quando ela vai procurar um investidor, um venture capital para fazer um Series B, um Series C, para levantar ali 10, 20 milhões para crescer nos próximos 3 anos, ela fica de 6 meses a 1 ano para conseguir esse capital. E o fundador dessa empresa, ele tem que se dedicar quase que exclusivamente a isso. Então não é uma tarefa fácil para um founder, para o fundador dessa empresa, para o empreendedor por trás ali do comando do negócio, conseguir o dinheiro. Grande parte do trabalho dele é fazer isso todos os dias. Se ele não tivesse que fazer isso, ou ele tivesse que simplesmente focar em gerar um negócio de receita, um negócio sólido, ele teria muito mais
desenvolvimento, ele teria provavelmente uma evolução do seu negócio maior do que ficar procurando dinheiro para crescer. Em vez de procurar dinheiro, eu só me preocuparia em crescer e fazer o core do meu negócio, né? Então, a gente de verdade não tem essa liquidez, esse acesso a capital tão fácil quanto empresas nos Estados Unidos têm. Uma empresa que passa por uma Y Combinator, que é a principal aceleradora lá dos Estados Unidos e capta lá um Series A, Series B, Series C, que são os rounds de investimento, ela consegue aí numa linha do tempo de 4, 5 anos abrir capital na bolsa, ou até numa Nasdaq da vida que tem um volume menor, mas ele conseguiria. E isso traz para ele capital suficiente para ele crescer muito. Uhum. No Brasil isso ainda é uma coisa a ser discutida para o futuro. Discute-se hoje, na verdade, o que seria um capital... não seria uma bolsa, mas seria uma forma de você poder ter uma troca e uma compra de equity entre anjos, né? Você poder justamente... quantas pessoas têm participação nessa empresa? Existem 30 pessoas com até 20% disso. Será que eu consigo fazer um mercado secundário onde eu consigo comprar e vender essa participação que está na mão desses investidores? Isso é uma coisa a ser discutida, mas assim, estamos anos distantes disso. O que afasta investidores tradicionais do investimento num negócio como uma startup. Uhum. Aliás, até um assunto que eu quero conversar com você. Por que tem todo esse ecossistema lá fora de angel, venture capital, depois entra o private equity? Porque tem um mercado de 150, 100 milhões de americanos que investem em ações. Sim. O angel investor, ele investe porque sabe que vai ter saída talvez para o venture capital, que vai ter saída talvez para o private equity, que sabe que vai sair na bolsa. Então, se você não tem um mercado de capitais, vai ser difícil você ter venture capital. Um dos gargalos para o desenvolvimento do seu mercado é o mercado de capitais. Total. Né? Eu sei que parece muito distante, mas é uma realidade, porque o Peter Thiel, ele investiu lá no Facebook e depois ele deu exit para os investidores dele através da bolsa. E eu conheço um dos gestores de um endowment que era investidor lá do Peter Thiel, que ele recebeu ações do Facebook e teve que vender em bolsa porque acabou representando muito do patrimônio do endowment. Sim. Lá de uma universidade importante nos Estados Unidos. Imagina, você tinha 10, 15% do endowment do MIT. Bom, agora eu já falei que, enfim, que estava exposto ao Facebook e os caras tinham que reduzir em bolsa, né? Enfim, por quê? Porque eles investiram lá atrás, estavam naquele round lá dos $500 mil, que era $50 mil, que isso aí representou, sei lá, 0,5% do Facebook, só que olha só quanto que vale 0,5% do Facebook. Perfeito. Né? Foi parar ali na caixinha deles. Mas o Venture Capital só investe porque sabe que em algum momento vai ter saída no mercado de capitais. Se você não tem o mercado de capitais, fica difícil desenvolver o ambiente de startups, por incrível que pareça. Né? Então, um dos gargalos importantes do mercado de capitais, do seu mercado, para que tenhamos mais angels, mais venture capital e tal, é o mercado de capitais, mas que está melhorando. Os números soltados pela B3 cresceu quase 30% o número ano contra ano, o número de investidores na bolsa. O número de investidores em fundo imobiliário dobrou praticamente nos últimos 12 meses. Então, estamos longe de onde gostaríamos, mas eu acho que a gente está na direção certa e isso vai ser bom para todo mundo aí. E outra, né, tem que lembrar também que por que os Estados Unidos atrai tanto talento? Né? Metade das startups lá foram criadas ou por imigrantes ou por descendentes de imigrantes. Então a gente pode falar, o Google tinha imigrante, o Facebook tinha brasileiro lá. Tá certo que talvez ele não tenha sido o Instagram brasileiro. O Instagram, a Apple, o Steve Jobs, ele era descendente de imigrantes. Então, por que eles atraem tantos... O Google, né? Também tem um russo lá, o Sergey Brin. Por que esses caras vão para os Estados Unidos? Porque lá eles sabem que vai ter um angel investor, vai ter um venture capital que vai botar dinheiro nele. E esse cara o venture capital vai poder sair na bolsa em algum momento se der certo. Então olha só, o mercado de capitais é também um mecanismo, tá certo que a longo prazo, de atração de talento para o seu país, né? E a gente está perdendo o brasileiro, a gente perdeu 2 talentos aí para os Estados Unidos, perdeu no Facebook e no Instagram, perdemos pessoas que podiam estar empreendendo no Brasil e foram para fora. Por quê? Porque lá fora tem venture capital e tem venture capital porque tem mercado de capitais. Olha só como é integrado. As coisas são integradas e se você não tem um mercado de capitais, você começa a perder talento no seu país. E isso acontece em escala global.
Mas tem os talentos que foram para lá, mas tem os talentos que ficaram no Brasil. Como que seria o Steve Jobs se ele tivesse morado no Brasil? Talvez ele fosse o que ele era, um hippie, só que ao invés de estar criando iPhone, ele estaria vendendo miçanga na Paulista. Sim. Né? Por quê? Porque lá tem mercado de capitais. Lá ele conseguiu venture capital, conseguiu angel e criou o que criou. Olha só quantos talentos o mundo está desperdiçando, porque eu não acredito muito em genética, eu não acredito muito em sorte, eu acredito que tem empreendedor, gente com talento. O talento ele é distribuído globalmente, né? E se você tem um mercado de capitais, você tem a chance de ter todo esse ecossistema e fazer com que esses talentos do mundo comecem a produzir como produziu aí o Steve Jobs. Então é importante ter um mercado de capitais ativos para todo mundo, para toda a cadeia. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo total, né? Pegando o exemplo do Steve Jobs, por exemplo, quando ele estava na garagem lá com o Wozniak, criando ainda o seu primeiro ou segundo computador, chegou o presidente da Pepsi, né? Que na época viu que aquele computador poderia ser o futuro e foi o primeiro investidor do cara. Colocou grana naquilo, anos depois a Apple foi listada na bolsa, todo mundo conhece a história da Apple até hoje. Os Estados Unidos têm uma maturidade maior no que a gente chama dessa jornada de investimento da startup. E quando você tem a saída lá no final, você realmente tem mais atração nas fases iniciais, porque esse investidor que entra como anjo, eu sou um anjo investidor, hoje eu tenho menos opções do que um investidor americano tem, por exemplo. Porque qual é a minha saída? A minha saída é uma empresa comprar a minha startup, né? Ou receber... Ou viver de dividendo, mas a maior parte do venture capital quer comprar e vender. Perfeito. E aí, para concluir, e eu concordo 100% com você, o que acontece no final das contas é que essas empresas que compram as startups brasileiras hoje são listadas. Então, se a gente, na verdade, tivesse um acesso maior a listar mais empresas e um número maior de investidores lá, você teria realmente esse deal flow, né? Esse caminho mais natural para uma startup que começa e que tem, sim, o objetivo de fazer o IPO. É o sonho de toda startup, é ser comprado ou fazer um IPO. Se você aumenta a oferta de IPO e de investidores, você aumenta também a chance desse investidor e da startup remunerar a cadeia inteira. Exatamente. Isso sem falar pagar mais imposto, porque deal paga imposto de renda, né? E é justo, porque a gente consome enquanto usuários, a gente participa desse mercado, a gente quer investir nas startups que a gente usa no dia a dia. Você usa esses aplicativos, você usa as startups, por que não você acreditar nelas, porque você ama tanto e gosta tanto daquela entrega? Eu quero investir nessa empresa, mas eu não posso, porque eu tenho que ser investidor, porque eu tenho que entrar num contrato. A bolsa, ela permite que você compre e invista em empresas que você acredita e que você acompanha elas. Deveria ser assim para todas as empresas inovadoras. Beleza, pessoal. Queria aqui encerrar. Infelizmente chegou o horário. Amuri, mais uma vez, um prazer. Muito obrigado. Um dos últimos programas do ano. Não sei se eu ainda vou ver se a gente faz semana que vem. Se não, só no ano que vem. Foi um ano muito bom. Foi um ano muito proveitoso, acho que para todos os investidores do Brasil. E aqui... encerramos. Faz aí as suas últimas palavras aí, Amuri. Bom, pessoal, obrigado, Thiago, pelo convite, obrigado Infomoney, obrigado por você ter assistido a gente e, bom, a Associação Brasileira de Startups e eu estou disponível aí para tirar qualquer dúvida, obrigado pelo convite, estou sempre disponível aqui para participar junto com vocês. Sigam ali no Instagram aí o Amuri. Isso, Amuri Pinho no Instagram, Amuri Pinho no Instagram. Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos talvez semana que vem, se não, só no ano que vem, tá bom? Forte abraço.